Vocês já ouviram falar em proposições lógicas? Não? Então vamos aprender. O que são as implicações? Elas são as relações entre as proposições e elas servem para melhorar nossos argumentos e fazer com que nós conseguimos tomar melhores e mais satisfatórias decisões no dia a dia. Um exemplo de implicação é essa frase aqui. Se eu tiro notas boas, então passarei de ano. O uso mais recorrente dessa implicação é na forma de sim, então, que é um conectivo, como podemos ver nessa frase aqui. Por exemplo, se eu tiro notas boas, então sou um bom aluno. Bom, agora nós vamos falar um pouco sobre a tabela verdade. E para isso, eu vou chamar aqui meu querido e amigo professor Thiago. Boa tarde, pessoal! Então, essa é a construção da tabela de implicação. Como podemos notar, ela só será falsa quando a primeira ser verdadeiro e a segunda for falsa, resultando em falso. Quando será verdadeiro na primeira e verdadeiro na segunda, resultará em verdadeiro. Falso na primeira, verdadeiro na segunda, resultará em verdadeiro. E falso com falso, resultará em verdadeiro também. Por quê? Porque essa é a regra da lógica. Agora o Henrique irá apresentar a regra do Mané e a regra do Neymar. Bom, vamos começar pela regra do Mané. A regra do Mané é sobre a negação da implicação. O má significaria mantém e o né significaria negar. Ou seja, tu vai manter a primeira parte e irá negar a segunda parte. Bom, um exemplo da regra do Mané seria: se eu estudo, então passo de ano. Ela resultaria em estudo e não passo de ano. Bom, as implicações lógicas, elas também existem suas equivalências. Uma dessas equivalências é a regra de cruzar e negar a frase. Por exemplo, então, se eu estudo, então passo de ano, ficaria como equivalência se eu não passo de ano, então não estudo. Nós também temos a regra do Neymar, que seria sobre a equivalência da proposição. Essa regra falaria sobre inverter e negar. Isso seria que a preposição seria equivalente. Ou seja, um exemplo que nós já tínhamos dado: se eu estudo, então passo de ano, se tornaria eu não estudo ou passo de ano. Ou seja, nós iríamos negar a primeira parte da frase, usaríamos o conectivo lógico e, por fim, continuaríamos com o resto da frase. Agora o professor Thiago vai dar uma resumida em tudo que eu falei e vai fazer o encerramento do nosso trabalho. Opa, voltei! Então, vamos fazer uma retomada do que aprendemos de implicação nesse vídeo. Então aqui, um exemplo: se eu estudo, então passo de ano. Aprendemos o se então, a tabela verdade, como ela é construída, e as negações e equivalências com a regra do Mané e do Neymar. Bom, gurizada, espero que vocês tenham gostado do vídeo e conseguido entender tudo que nós explicamos e tentamos transmitir para vocês. Até a próxima!